Vamos orar, irmãos. Começar a nossa escola bíblica. Deus maravilhoso, obrigado por essa manhã, Pai. Continua falando ao nosso coração, nos instruindo, para que aprendamos a dar razão da nossa fé. Nos ajuda a amar, Deus, o aprendizado. Que seja útil, Senhor, aquelas coisas que temos aprendido aqui. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, a gente tem aprendido, acompanhado o livro chamado Ascensão e Triunfo do Self Moderno. E hoje, no capítulo de hoje, nós vamos aprender a respeito de alguns personagens que contribuíram para que a gente chegasse aqui, onde nós estamos hoje. Esses personagens, eles eram poetas, tá? Então a gente vai estudar um pouco sobre poesia hoje. É um capítulo importante. Não vou dar tantos detalhes, mas entender o principal. O título do capítulo é Legisladores Não Reconhecidos. Significa esses artistas do século XIX, eles se viam como legisladores do mundo moderno, pessoas que criavam leis, que contribuíram, que definiram a conduta da sociedade moderna. E eles muitas vezes não são reconhecidos, são pessoas que não são vistas como personagens importantes para isso, são desprezados, são esquecidos como pessoas que na verdade contribuíram para isso, tá? Passa ao próximo slide, por favor, Diácono. A verdadeira identidade de um indivíduo reside exclusivamente na sua autobiografia psicológica interior. Então, a ideia desses poetas, são poetas pós-Revolução Francesa, são poetas que foram muito influenciados pela filosofia da Revolução. Eles entendiam que para ser autêntico é necessário se comportar externamente em total alinhamento com a sua natureza interna. O que é isso? É o que a gente tem visto até aqui. Vocês estão ouvindo? Estão acompanhando? A ideia é a seguinte: tudo que eu sou, que vocês estão me vendo, deve estar conforme aquilo que eu sou dentro de mim. Então, se eu tenho desejos que são vistos tradicionalmente como desejos impuros, imorais, ou como tabus, ou desejos inadequados, não importa, isso é o que eu sou. Eu devo me comportar de acordo com o que eu sou interiormente, tá? Essa é a visão que a gente tem estudado até aqui. Então, nesse modelo, a sociedade e as suas convenções não são protetoras, elas são inimigas do indivíduo. Elas suprimem o desejo e pervertem o indivíduo e nos impede de ser aquilo que nós realmente somos. Então, para a visão desses poetas, a mesma visão de Rousseau, do filósofo Rousseau, era que as instituições, a força exterior da sociedade contemporânea, a igreja, o Estado e outras forças institucionais, elas impedem a gente de ser aquilo que a gente realmente é. Ou seja, quando eu desejo fazer uma coisa, a sexualidade está muito em vista aqui, como a gente tem visto desde o início. Você quer atender um desejo visto pela sociedade civilizada como promíscuo, então a instituição ela vai impedir que você realize esse desejo, tá? Ele vai mencionar aqui, por exemplo, que o adultério era crime e começou a haver uma mudança para que isso fosse alterado. Então, esse desejo natural do homem, o homem de modo geral, o ser humano, de adulterar, ele não deve ser visto como uma coisa errada, porque é o que nós somos interiormente, tá? Ele diz assim: essa dinâmica fundamental para a compreensão moderna da identidade já estava presente em Rousseau, tá? No século XVIII, segunda metade do século XVIII. Foi Rousseau, já expliquei para vocês, que a gente estudou domingo passado, a filosofia de Rousseau que levou à Revolução Francesa, uma revolução sangrenta de revolta contra as instituições. E esses poetas que vieram depois, eu vou mencionar aqui para vocês, eles transformaram essa filosofia em arte. Esse foi o papel deles. Então é muito importante que o pensamento da Revolução, o pensamento
de mudança social, ele seja agora comunicado através da arte, porque a arte ela ajuda a despertar as emoções, né? Os afetos. Quando você está avaliando uma coisa friamente, só lendo sobre aquilo, sem afeição, você não vai ser levado a concretizar aquelas coisas. Mas a arte ela ajuda você a se apaixonar por aquilo. A arte ajuda você a ficar desejoso de cumprir aquelas coisas, né? Então a arte tem um papel fundamental. Pode passar aí, por favor? Diogo. Charles Taylor, pode passar, por favor? Tem essa frase aí: a imagem da natureza como uma fonte foi uma parte crucial do arsenal conceitual que o romantismo surgiu e conquistou a cultura e a sensibilidade europeia. Então surge uma escola literária chamada romantismo. Você já ouviu a palavra romance, né? Os românticos. O romantismo foi uma escola literária que buscava despertar as afeições, né? Então, o romance não está só ligado à relação entre um homem e uma mulher, a paixão entre um homem e uma mulher, mas era um tipo de arte que buscava despertar as paixões, o interior. O romantismo foi uma escola que trouxe uma virada, ele chama aí de virada expressiva, a virada para o interior. O romantismo ajudou o ser humano a passar a olhar de maneira mais centralizada para o ego, para o eu, para os sentimentos, tá? O romantismo teve esse papel fundamental. Ele diz assim: o romantismo não foi apenas um movimento estético, mas uma reorientação filosófica. A natureza deixou de ser o cenário para se tornar uma fonte moral. Então o romantismo ele passa a olhar para a natureza agora de um modo diferente. A natureza agora ela se torna a fonte moral da sociedade, tá? Isso foi o romantismo quem fez isso, contribuiu para que a gente passasse a ver dessa forma. O romantismo era um movimento estético, ou seja, ele não buscava primeiro a ética, ele buscava transformar a sociedade através da estética, através do despertamento das afeições, dos sentimentos, tá? É nessa virada expressiva que a poesia assume um papel central. Ela se torna um veículo para acessar verdades universais que a civilização obscureceu. Sempre que ele fala de civilização aqui, ele está falando da sociedade hipócrita. A sociedade civilizada é a sociedade que se esconde através das regras conservadoras, né? As regras cristianizadas. Então a sociedade esconde a nossa verdadeira essência. Os poetas, pós-revolução, os poetas que a gente vai mencionar aqui, eles ajudaram a lançar luz sobre o ego humano, sobre a realidade de quem nós somos, tá? Pode passar, por favor? Pode passar? Então a poesia ela se torna uma nova religião. Em que sentido? Primeiro, a poesia ela vira revelação. A poesia conecta o leitor a uma realidade autêntica. Ela desnuda as corrupções sociais. Então a poesia ela ajudou agora a mostrar a corrupção da sociedade civilizada, tá? É mais ou menos como... Mais ou menos não, é exatamente o que o MPB aqui do Brasil fez, né? Ali naquele período, depois da ditadura, da Revolução Militar, sei lá como é que chama. E eles ajudaram, eles escreviam muito sobre isso. Você vê, uma música muito boa, né? Eles escreviam sobre a vinda da democracia, eles escreviam para trazer uma mudança social e tal, e eles acusavam os militares de tortura e tudo isso. A ética estética. O poeta enobrece a humanidade e cultiva os sentimentos corretos através da arte. Então eles buscavam essa mudança mexendo com o sentimento das pessoas, certo? Então quando você lê uma poesia, você não está tão atento para exatamente o que ela está dizendo, você não usa tanto a razão quanto as emoções. Se eu falo uma coisa para vocês, de uma forma ensinando para vocês, ou quando você lê uma narrativa, uma história, é diferente quando você lê uma poesia. Por exemplo, na Bíblia tem isso, você lê uma história e você lê um salmo que conta aquela história. Então você tem ali a história, você tem um texto narrativo ali em Êxodo, contando a história da libertação do Egito, e você tem o Salmo 106, 107, falando em forma de poesia. Qual é o papel do Salmo? O Salmo é pegar aquela história
e trazer para o coração, é despertar a afeição, é fazer com que você chore lendo aquela história, tá? Então, a poesia, ela tem esse papel estético, ele não fala tanto ao intelecto quanto às emoções. Outra maneira da poesia trabalhar é através da ação revolucionária. A poesia é um exercício político capaz de transformar o mundo, pelo menos foi assim que esses poetas pós-revolução passaram a usar a arte, tá? E, por fim, a libertação. Poetas radicais que a gente vai mencionar aqui, como Shelley e Blake, são os principais poetas que eu vou mencionar para vocês. A arte se funde ao ataque ao cristianismo e à defesa da liberdade sexual. Mas vamos falar primeiro de um poeta chamado William Wordsworth. Ele diz assim, numa das suas obras: a poesia é o transbordamento espontâneo dos sentimentos poderosos. Então é assim que Wordsworth ele define a poesia. Ele foi o pioneiro aí de uma escola dentro do romantismo, chamada expressivismo. A escola literária, ela tem sub-escolas ali dentro, né? O expressivismo, ele buscava, o próprio nome dá uma indicação dessa expressar suas emoções, né? Trazer para fora o seu interior. E a poesia tem esse papel. Ele diz assim: o poeta possui o dom de revocar o envolvimento emocional com a natureza e articulá-lo para aqueles que perderam essa conexão. Então, para ele, o papel da poesia era reconectar você com a natureza. A gente está se afastando da natureza e os poetas pós-revolução, os expressivistas, eles queriam trazer você de volta à natureza. Vocês lembram que isso é muito parecido com a filosofia de Rousseau, que entende que o homem mais puro, o indivíduo mais puro, é aquele que está mais ligado ao campo, é o indivíduo rural, é o bom selvagem, tá? Aqui no Brasil, minha esposa estava me explicando isso, eu queria ela aqui, mas que é a área dela. Ela estava explicando, né, que no Brasil teve uma escola chamada, não sei se os professores me ajudam aí, não sei se foi arcadismo, mas era um correspondente do romantismo europeu, né, que a ideia era falar do campo, falar do índio, era falar sobre o índio, né. Então a gente tem obras literárias aqui no Brasil desse período. Tem uma obra, esqueci o nome agora, que é O Nome de um Índio. Vocês lembram desse livro? Tem que ler no ensino médio, gente. Vocês não lembram, não? É O Nome do Índio. É um livro muito ruim. Esqueci. Tem uma cantora aí de axé que canta. Lembra não, né? Então, para esses poetas russorianos, eles entendem que o homem mais puro é o homem ligado ao campo. No Brasil, aqui, é o equivalente ao nosso indígena, né? Então, o índio, ele representa a pureza do indivíduo, certo? Ele está fora da civilização regrada por leis fabricadas, leis que escondem a essência do ser humano. Então, o objetivo não é o entretenimento, mas reconectar o ser humano àquilo que torna verdadeiramente humano. Tá? A poesia ela sempre existiu, a Bíblia tem poesia, mas na mão desses homens a poesia virou um instrumento de revolução. Tá? Esse é o ponto. Pode passar. Isso aí, civilização. Civilização para eles era um problema. A natureza humana na sociedade civilizada é uma construção corrupta. Tá? A urbanização, o avanço do conhecimento mecânico geraram indiferença e frieza. Após o desastre moral da Revolução Francesa, a política falhou. Então a Revolução Francesa acabou sendo um banho de sangue, que os próprios revolucionários se mataram, brigaram entre si, e após essa falha, não terem conseguido preencher a lacuna, porque a ideia é a seguinte, explicar para vocês: a Revolução Francesa ela queria tirar o poder das instituições, queria derrubar as instituições, especialmente a igreja e a monarquia, especialmente ainda a igreja, só que tinha que colocar alguma coisa no lugar, e eles não colocaram nada no lugar. Tem um filósofo muito famoso, que a gente vai falar sobre ele depois, chamado Nietzsche, que ele fala que Deus morreu. Vocês já ouviram isso? Então, Deus morreu, matamos Deus. Quando Nietzsche fala isso, ele está dizendo que a revolução tirou Deus do centro da civilização europeia e não colocou nada no lugar. Ele está dizendo assim: o que a gente vai colocar no lugar? Vocês tiraram Deus, tiraram a igreja, tiraram a religião, então a gente precisa colocar alguma coisa no lugar. A princípio, a revolução tentou colocar a razão, né? Aí veio a modernidade. A razão ia ser a deusa deles, só que não deu certo, né? É uma ironia, porque eles se comportaram como animais, né? Se mataram um monte de gente, e eles precisavam colocar alguma coisa no lugar. Então os poetas eles tentaram preencher esse vazio através da poesia. A
poesia serviu como fonte, como a revelação deles, como a Bíblia deles. Ele diz assim: a natureza é a solução. Para encontrar a natureza humana genuína, devemos retroceder para antes dos efeitos da civilização. A virada para o interior é simultaneamente uma virada para o rural, onde a humanidade existe em estado menos corrompido. Vou explicar uma coisa interessante para vocês. A visão protestante, ela ama a criação como obra de Deus, e ela tem também uma visão, que eu vou chamar aqui, não como a gente conhece, mas progressista, do campo para a cidade. Tá? A visão protestante, ela traz um desenvolvimento. A visão protestante, ela traz a urbanização. A gente entende que a gente não vai destruir a natureza, a gente deve preservar a natureza. Mas acontece um avanço, em que a gente vai desenvolvendo, inclusive, tecnologia, né? E a gente vai transformando a natureza mais segura, mais confortável e tal. O protestantismo tem essa visão. Então, na cabeça desses poetas revolucionários, isso é uma coisa ruim, a gente precisa voltar ao campo. Tá? Pode passar, por favor? Esse poeta chamado Shelley, esqueci o primeiro nome dele agora, ele tem essa didática aí, essa imagem. O homem é o instrumento sobre o qual uma série de impressões externas e internas são dirigidas, como alternância de um vento em constante alteração sobre uma harpa eólica. Então, para Shelley, a natureza possui um poder invisível que molda o poeta. O que distingue o poeta da massa é a capacidade excepcional de capturar essa força natural e dar-lhe expressão lírica, permitindo que os outros experimentem o mesmo poder. Então o poeta, ele faz isso. O poeta, ele é alguém, um agente da natureza. Ele percebe coisas que a maioria das pessoas não percebem. Eles se conectam com a natureza e agora eles transformam a natureza numa versão lírica. Eles transportam isso para o coração das pessoas através da poesia. Então o poeta, ele se torna um militante revolucionário, um sacerdote pró a revolução, um sacerdote moderno. Tá? Outra característica da poesia desses homens, pode passar, é usar a estética como instrumento de moralização da sociedade. A verdadeira moralidade é sempre construída sobre uma base de moralidade sentimental. Então, para eles, a verdadeira moral, ela está nos sentimentos, ela começa nos sentimentos, através daquilo que você sente no coração. Deixa eu falar isso de maneira que vocês entendam. Quando alguém diz assim, faça o que está no seu coração, tá? Ou quando você diz assim, eu não me sinto bem quando eu estou fazendo isso. Isso foi muito além da consciência moral. Isso é os sentimentos determinando como eu devo caminhar, tá? Então, tem uma pessoa que ela fala coisas que eu não gostaria de ouvir, ela me repreende, mas eu não me sinto bem perto daquela pessoa. Ela é muito tóxica, então eu preciso me afastar dela. Então, os seus sentimentos, eles começam a se transformar na sua fonte moral, tá? É assim que a poesia revolucionária trabalha: imaginação, empatia e bondade moral, tá? Então, para eles, a imaginação era fundamental. A imaginação era a maneira de mudar a sociedade. Não era através de regras, escrever lei, dizer assim, é assim que a gente deve caminhar, faça desse jeito, os 10 mandamentos. Não, eles precisavam despertar o coração das pessoas. Bom, pode passar, por favor. Então, os poetas são os legisladores não reconhecidos do mundo. Essa é uma frase de Shelley, Percy Bysshe Shelley, o nome dele. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com aquela poeta, uma escritora chamada não sei o que, Shelley, que escreveu Frankenstein, né? Que é tida aí como a primeira feminista. Como o nome? Mary Shelley. Escreveu, eu não sei se é parente dela, também não me deu o trabalho de pesquisar, devia ter pesquisado. Mas fala assim, primeiro a visão dele: a arte torna as pessoas verdadeiramente humanas e permite vislumbrar como o mundo deveria ser. Segundo, os sentimentos. Os sentimentos poeticamente radicalizados impulsionam a política radical. E terceiro, a transformação. Os poetas criam um desejo por um futuro melhor. Ao transformar a imaginação do público, inevitavelmente transforma a realidade política. Então eles queriam alcançar a essência do ser humano através da imaginação deles para poder mudar as pessoas, tá? Foi assim que aconteceu ali, né? Na Inglaterra, na França. Aqui no Brasil também houve esse trabalho, que foi muito bem sucedido, né? Diga-se de passagem.
em que a arte ela contribuiu muito para que os intelectuais, né, do nosso país se tornassem revolucionários, né? Os jornalistas, os professores, e isso aconteceu através da arte, da literatura, da música, da poesia, dos filmes, né? Os filmes brasileiros têm uma pegada sempre muito brasileira, né? Uma coisa bem diferente. Qual é o grande inimigo deles? Pode passar. A religião institucional. Percy Shelley, ele era ateu. Ele estava em Oxford e ele escreveu um panfleto chamado A Necessidade do Ateísmo. Ele via Deus como o símbolo da tirania humana. E a gente precisava tirar Deus, porque Deus, como autoridade suprema, deve cair. Tá? Primeiro cai Deus, cai o rei, cai a autoridade eclesiástica. A gente precisa tirar toda essa hierarquia social para que todo mundo seja igual. Então a religião é vista como instrumento de manipulação e opressão política. Ele diz que a principal forma pela qual a religião exerce o poder é através do policiamento do comportamento sexual. Então, para libertar o homem politicamente, é necessário libertá-lo da moralidade a moralidade religiosa sexual. Então, Percy Shelley, ele é talvez aí o grande iniciante desse pensamento. Ele entendeu que a maneira como a religião oprimia a sociedade era suprimindo seus desejos sexuais, através da castidade, da modéstia, porque a sexualidade revela quem nós somos. Então Shelley, ele entendeu que era libertando a sociedade dessa prisão da castidade é que haveria uma revolução na sociedade. Tá? Ele influenciou muito pensadores aqueles pensadores lá da Europa, chamado, tem um pensador, o primeiro nome dele eu esqueci, mas é o Gramsci. O Gramsci foi o cara que entendeu que a revolução ela deveria acontecer através da cultura e através de novas normas sexuais, né? Então Shelley, ele parece que foi o pioneiro nisso aí. Ele começou a instrumentalizar a sexualidade como arma para subversão da sociedade, para mudar a sociedade, certo? A grande expressão disso, eu já falei para vocês, foi lá o movimento hippie, né, nos anos 60, em que os jovens eles se relacionavam sem compromisso, casualmente, na rua, todo tipo de coisa. Esse foi o resultado do pensamento desses poetas aí. Tinha uma pessoa muito próxima a Shelley, chamado William Godwin. William Godwin foi o sogro de Shelley. E ele entendeu que o casamento era uma construção social que impedia a gente de ser quem nós somos. Tá? Pode passar, por favor. O argumento dele é o seguinte: o casamento monogâmico significa um homem e uma mulher. O casamento casto é uma construção social contrária à natureza. A nossa natureza diz que nós somos poligâmicos, então a gente deve ir contra a natureza. Ele prejudica o progresso independente da mente e condena as pessoas à miséria. As propensões naturais militam contra a monogamia. Ele está dizendo que naturalmente nós odiamos o casamento. Naturalmente, a gente não quer o casamento. Então, por quê? Porque nós somos naturalmente poligâmicos. Nós somos naturalmente parceiros de muitas pessoas. Como o Tim Maia diz, né? Eu não sou, ninguém é de ninguém, eu sou de todo mundo é meu também. Então, essa é a maneira como a música aqui no Brasil ensinou o pensamento de William Godwin. Tá? Ele está certo, tá, gente? Só que ele está certo e errado ao mesmo tempo. A gente tem duas naturezas. A gente tem a natureza que Deus criou a gente, que é a natureza monogâmica, que segue a vontade de Deus. E a gente tem o pecado. A gente já viu isso entre a briga entre Agostinho e Rousseau, né? Como é que Rousseau descobriu que o interior dele era escravo do pecado e Agostinho entendeu que o interior dele era caído e Rousseau dizia que o interior dele é quem ele realmente era. Então, foi assim que aconteceu. Pode passar, por favor? A libertação sexual é a liberdade política, tá? Amor, felicidade, liberdade. Para Shelley, a felicidade é o fundamento da moralidade. Então, é o que me deixa feliz que deve determinar como conduzir a minha vida. Restrições ao amor são restrições ao florescimento humano e causas de inautenticidade pessoal. O que ele chama de amor aqui, ele está falando do amor sexual, está falando do eros, né? Para eles, amor se resumia à relação sexual. Tá? A libertação do amor sexual não é apenas prazer, é o imperativo moral e político.
Então, quando as pessoas hoje falam amor, tem que ter mais amor, o amor é a resposta, na cabeça do nosso mundo contemporâneo moderno, pós-moderno, pós-cristão, o amor não é o amor bíblico, tá? Não é o amor de Deus, não é o amor que salva, é o amor erótico, é o amor que também é um amor bom, mas quando se resume a isso, se transforma num demônio. É o amor da relação sexual, tá? É a lascívia, tá bom? Então não existe revolução política completa sem o desmantelamento das restrições sexuais tradicionais. A grande transformação aconteceu desse jeito. Tem uma autora, esse nome aí, passa por favor, aquele nome ali, Farmes Daboyola, escreveu um livro, A Origem do Sexo, que ela mostra como é que aconteceu a mudança da visão sexual da sociedade. Primeiro, nosso interior começou a determinar as regras, tá? A consciência interna substitui a autoridade externa. Então a gente começou a olhar mais para o que a gente sente do que para o que a autoridade diz para nós, uma autoridade de fora. Segundo, a privacidade, crescente aversão pública à punição judicial de transgressores heterossexuais. Então, os pecados, os adultérios, eles passaram a serem vistos não como um crime. Isso demorou muito para mudar, tá? Demorou bastante, mas naquela época já estavam trabalhando nisso, desde os anos 1700 e tantos. E depois o relativismo, a visão de que leis morais bíblicas são construções sociais que se opõem às leis naturais. Então, há uma lei natural no nosso coração e há a lei fabricada pela civilização moderna, pela civilização contemporânea, que é uma lei ruim, uma lei falsa, uma lei opressora, que é a lei da igreja, tá? Então nós entramos finalmente na era terapêutica. Essa era terapêutica, que o Carl Trueman chama de era terapêutica, do homem psicológico, ela é caracterizada por essa libertação sexual. Porque, como expliquei para vocês na primeira aula, os nossos desejos sexuais são os mais profundos, são os mais fortes. Então é muito importante tocar nesses desejos. Shelley, século XIX, o propósito da vida é definido como uma sensação de prazer. Aí, para o século XXI, isso veio de que forma? Na forma do bem-estar psicológico. O que você sente é que deve determinar a sua vida. Na cabeça de Shelley, era assim. O propósito da vida é a sensação do prazer. Hoje, a nossa versão é o bem-estar psicológico. Hoje, tudo a gente tem os nossos próprios termos, né? Hoje, tudo é tóxico. Hoje, tudo não me deixa mal, né? Não me faz me sentir bem como eu gostaria de estar e tal. Então essa é a mudança fundamental. O objetivo da existência humana migrou de ser bom, esse era o ponto antes, ser bom, virtude, caráter, para se sentir bem, autenticidade, terapia. A ética de Shelley é a fundação da nossa cultura terapêutica atual, tá? Então ele diz que, vê que coisa extraordinária, a mudança, né? De ser bom para se sentir bem. Se sentir bem é muito mais importante do que ser bom, tá? Conclusão, pode passar. A moralidade, então, se transforma no gosto pessoal. O discurso ético moderno se torna apenas uma forma de expressar preferências emocionais. Sem critérios universais, reivindicações morais não podem ser avaliadas, apenas sentidas. Quando a ordem moral colapsa, a moralidade vira questão de gosto, tá? Então essa foi a grande contribuição da arte moderna, foi trazer a moral para o mais profundo dos nossos sentimentos, fundamentar a nossa ética nos nossos sentimentos. Então nesse mundo, Carl Trueman conclui aí, aqueles que moldam o gosto popular, quem é que molda o gosto popular? Os artistas, os influenciadores, os poetas, eles são os que exercem o verdadeiro poder moral. Por que os artistas falam tanto de ética? Por que eles falam tanto de mudança social? Porque eles são instrumentos fundamentais para a revolução, para a mudança da sociedade, tá? Eu vi um ator de uma série que eu assisti, Better Call Saul, da série, não sei se vocês já viram, que ele é o vilão lá da série, né? Aí eu vi ele falando na entrevista, um negócio muito ridículo, né? O momento da revolução é agora, a gente tem que fazer isso. Se algumas pessoas morrerem,
faz parte da revolução, ele diz, né? Ele não vai morrer, né? Ele vai estar na mansão dele lá. Se algumas pessoas morrerem, faz parte, né? Derramar sangue e tal. Então, gente, esse é o papel do artista na modernidade. Ele só vai cumprir o papel dele. Se ele não cumprir o papel dele, os outros artistas vão cair em cima dele, dizendo: você não está fazendo o que você deveria fazer. Então, eles precisam militar pró-revolução, porque esse é o papel da arte moderna. Tá? A arte, ela não é só para... Ela não deve priorizar os sentimentos, ela deve priorizar a mudança, o grande objetivo deles, tá? É isso, tá? A aula de hoje é explicar para vocês como é que a arte ela é fundamental para essa mudança, tá bom? Pode falar, Marcos.